Então, agora vocês acompanham imagens ao vivo de São Paulo. São imagens de um conjunto habitacional. Vocês acompanham aí, é um conjunto habitacional que está sendo invadido na Vila Coruçá, que fica na zona leste da capital paulista. A polícia está no local acompanhando. A gente viu aí, são imagens do Globocop ao vivo na Vila Coruçá, na zona leste da capital. A gente viu algumas pessoas ali correndo, parecia que elas estavam com alguns objetos nas mãos. Agora a imagem um pouco mais aproximada, a gente vê essas pessoas correndo, já percebe bombas ali de gás, provavelmente jogadas pela polícia, que já está no local, conforme eu disse. A gente começa a ver essas pessoas, ao que parece, deixando ali um condomínio, pelo menos na movimentação. A gente vai ver também agora imagens que foram gravadas agora há pouco, no momento em que uma pessoa colocava fogo ali na parte de baixo desse prédio. Olha só, as imagens, parece ser uma janela, colocava fogo ali em algum objeto e jogava para dentro do prédio. Essas imagens, então, foram gravadas agora há pouco, só para a gente lembrar, então, um condomínio na Vila Coruçá, na zona leste da capital. Essas imagens são de agora há pouco. A gente viu também policiais militares que já estão dentro do condomínio. Olha, outras imagens, essas imagens ao vivo, então, que vocês acompanham de São Paulo. O fogo começa a se espalhar, a gente vê algumas pessoas, olha só, uma pessoa, um cadeirante sendo retirado de dentro desse condomínio. A gente vê ali também policiais da Força Tática que se posicionam na parte de dentro desse prédio. Policiais do lado de fora estão jogando bombas de gás para dispersar as pessoas que invadiram esse condomínio. Muitos policiais, então, nessa região, eles estão espalhados ao redor desse prédio. E olha só as imagens do fogo ali no primeiro andar, no térreo daquele prédio ali ao fundo. As imagens agora sendo aproximadas, olha só, fogo intenso, fumaça preta e a polícia ali, então, fazendo a retirada das pessoas. A gente viu um momento em que o homem colocou fogo nessa parte de baixo do prédio. A gente viu, ele colocou fogo em um objeto e jogou para dentro do edifício. A gente vê policiais ali correndo para dentro do edifício. A gente já não percebe mais aquela correria ali entre os prédios. As pessoas provavelmente foram retiradas. E olha só a movimentação de policiais nesse prédio, nesse condomínio que fica na Vila Coruçá, na zona leste da capital. A polícia disse que o movimento para invadir esse prédio começou ontem à noite. Olha só, a gente vê ali como uma movimentação na comunidade ao lado. Então, quando a polícia disse que quando chegou a esse condomínio, ouviu disparos. Um revólver calibre 32 já foi apreendido pela polícia. Essas são informações passadas pela polícia à nossa produção. Olha só, nesse campo ao lado do condomínio, a gente vê, então, essa movimentação de pessoas, provavelmente pessoas que estavam no... Na verdade, pessoas que participaram dessa invasão, segundo a polícia. Então, cerca de 1.000 pessoas participaram aí dessa invasão. A gente viu nas imagens agora há pouco uma movimentação muito grande nesse condomínio e também de uma pessoa entrando, colocando fogo, então, dentro desse condomínio. O nome desse condomínio é Residencial Osório. Olha só, os policiais, então, cercando esse edifício, provavelmente, então, para ver se ainda há pessoas circulando por ali. E agora o Globocop, então, abre a imagem para a gente ver, então, essa movimentação também no campo que fica ao lado desse condomínio, desse conjunto habitacional na Vila Coruçá, na zona leste da capital. A gente não percebe mais aquela tensão toda que nós vimos nas imagens quando começamos ali com a transmissão. Ao que parece, as pessoas foram retiradas desse conjunto habitacional. Aparentemente, ele está vazio. Essas são imagens que foram gravadas agora há pouco. Olha só, vocês acompanham muitas pessoas com pedaços de pau, então, andando por esse conjunto habitacional, circulando ali pelo prédio. Olha só, pedaços de pau, essas pessoas correndo. Nesse momento, a polícia já estava ali. A gente vê que na rua lateral a movimentação estava enorme, então as pessoas foram saindo conforme os policiais foram avançando dentro desse conjunto habitacional.
E a gente volta agora para as imagens ao vivo. Vocês acompanham então um conjunto habitacional bem grande, vários prédios, então, ali no bairro Vila Curuçá, na zona leste da capital. Ao que parece, a movimentação lá dentro agora é só de policiais. As pessoas estão em uma rua lateral, concentradas ali, também em um campo. Parece ser um campo de futebol também bem ao lado desse conjunto habitacional. Nós vimos também um homem ateando fogo em um objeto, jogando dentro desse condomínio. O Globocop, então, vai fazendo a volta para a gente conseguir ver, então, um outro ângulo desse conjunto habitacional. Olha só, nenhuma movimentação. E aquele andar em que a gente viu agora há pouco muito fogo, a fumaça é preta, é escura ainda, mas ao que parece o fogo está sendo controlado, foi controlado. Nessas imagens gravadas há pouco que vocês vão acompanhar, vocês veem a quantidade de policiais dentro desse conjunto habitacional. Olha só, algumas pessoas então retirando pertences pessoais no momento em que os policiais entraram nesse conjunto habitacional. Aí a movimentação toda do lado de fora, a partir do momento em que eles foram retirados, em que essas pessoas foram retiradas de dentro desse conjunto habitacional. E agora a gente vai voltar então para as imagens ao vivo, ver a situação dentro do conjunto habitacional nesse momento. Os policiais então circulando dentro do condomínio. Aparentemente ali um grupo de pessoas que não são da polícia, mas porém estão caminhando tranquilamente. A gente vê que já não há mais aquela correria, nem pessoas com pedaços de pau do lado de dentro. Os policiais retiraram essas pessoas dali. Conforme a gente viu agora há pouco nas imagens também, já não há mais aquele fogo intenso no térreo daquele prédio ali ao fundo. A fumaça, ainda há um pouquinho de fumaça, mas já não há mais chamas. E a gente vai voltar então com as imagens que foram gravadas agora há pouco. Olha só, a quantidade de policiais chegando. Eles foram entrando no condomínio. Nesse momento em que eles entravam, havia várias pessoas do lado de dentro. A gente viu a correria das pessoas com pedaços de pau circulando ali pelo condomínio. Os policiais usaram bombas de gás para dispersar esses invasores. E olha só, a quantidade de policiais entrando no conjunto habitacional mais cedo. Olha só, isso foi agora há pouco. Só para... A gente vai voltar então com as imagens ao vivo do Globocop, que mostra então esse conjunto habitacional no bairro Vila Curuçá, na zona leste da capital paulista. Ao que parece, a situação está mais tranquila. E olha só essa rua lateral. A gente vê um carro do Corpo de Bombeiros, policiais fazendo ali o bloqueio, uma linha de isolamento ali da rua para evitar a passagem dos moradores, para evitar a passagem dessas pessoas. E as pessoas estão concentradas ali do outro lado. Também foi colocada uma faixa zebrada também para impedir a passagem. A gente vê algumas viaturas da Polícia Militar. Então, informações ao vivo para a gente. Felipe, boa tarde para você. Qual é a situação aí agora? Boa tarde para todo mundo. Olha, a situação está começando a ficar calma, mas foi muito tenso esse processo de retirada das pessoas. Cerca de 1.000 pessoas que estavam dentro desses prédios desde ontem, às 11 da noite. São torres que estavam praticamente prontas, mas ainda não tinham sido ocupadas. Elas foram construídas para famílias de baixa renda, né, para habitação popular. Inclusive, as pessoas que vão ser contempladas por elas viriam para cá e ficaram sabendo dessa ocupação. Vieram também aqui acompanhar. Só que as pessoas que ocuparam o prédio eram crianças, idosos, cadeirantes. E na hora que a polícia se preparava para entrar, elas, de certa forma, faziam um estudo com essas crianças. Teve bomba, como vocês viram pelas imagens, teve disparos de armas de fogo. E na saída, algumas dessas pessoas quebraram vidros, colocaram fogo em latões de lixo dentro desses prédios que estavam praticamente prontos aqui na zona leste da capital. Então foi uma operação muito tensa, com uma movimentação muito grande de policiais, guardas civis, para garantir a retomada desses prédios que foram invadidos ontem à noite. A Coab, né, que é o setor do governo responsável aí também por esses prédios, disse que tinha 7 seguranças ontem aqui à noite, todos armados, que eles foram rendidos por essas pessoas e aí todas elas conseguiram ocupar parte desses prédios e ficaram aí agora até o fim da tarde. Portanto, esse processo de retirada das
invasores está terminando agora. E aí, então, a prefeitura, junto com a Caixa Econômica, as construtoras, vão fazer um relatório, uma análise de tudo que foi destruído dentro desses prédios durante essa ocupação. Adriana. Felipe, você acompanhou com a gente as imagens no momento em que um homem ateou fogo no que parecia ser um colchão, algum objeto, e jogou para dentro do prédio. Você percebeu algum clima de tensão no momento em que você chegou, no momento da chegada dos policiais? Os policiais estão aqui desde cedo, junto com representantes do governo, da prefeitura. Eles estavam tentando uma negociação, né? Ofereceram a possibilidade dessas pessoas que ocuparam o prédio fazerem o cadastro, se inscreverem na fila de habitação, que é uma fila muito grande, mas é o único caminho para as pessoas de baixa renda que não têm um imóvel conseguir um. E só que chegou o prazo final, as pessoas não saíram, grande parte não queria sair. A polícia avisou que eles teriam que entrar no prédio. E aí sim houve a invasão, na verdade houve a retomada desse prédio por parte da GCM, dos policiais com escudo. E foi muito tenso porque tinha criança, tinha idoso, tinha cadeirante no meio dessas pessoas que ocupavam os prédios. E aí na hora que eles começaram a sair do condomínio, houve sim essa parte de vandalismo. Muitas pessoas quebrando janelas, vidros, derrubaram postes, incendiaram colchões, latões de lixo. Então, os apartamentos estavam praticamente prontos. Agora ainda vão ter esse problema aí de vandalismo. Essas famílias que vão ser contempladas com esses apartamentos estavam com essa preocupação, porque era uma obra que era para ter sido entregue em novembro do ano passado, até hoje não foi. Então, todos vieram para cá apreensivos, falando que já estava atrasado e agora vai atrasar ainda mais depois parte dessa destruição parcial dos apartamentos e do condomínio. A impressão que a gente tem daqui, Felipe, é de que a polícia realmente conseguiu tirar todos os invasores ali de dentro. A gente vê alguma movimentação de policiais e também de pessoas que não estão fardadas, provavelmente, enfim, civis que estão ali conversando com os policiais. A gente pode dizer, então, que os invasores já deixaram esse conjunto habitacional, né? Praticamente todos. Agora a polícia, a Guarda Civil vai fazer uma varredura, né? São 330 apartamentos. Então, tinha pessoas em vários desses apartamentos, eles vão fazer uma varredura em todos eles para ver se ainda não tem ninguém lá dentro. E aí depois começa todo esse processo de perícia e de análise do que foi destruído durante essa invasão. Provavelmente as pessoas deixaram a gente ver ali aí nas imagens, né, objetos pessoais dentro dos apartamentos, conforme você disse. Agora vai haver uma avaliação, então, da Caixa nesses apartamentos. A gente vê, olha, a movimentação, tem gente dentro dos apartamentos, né? Então, realmente, nem todo mundo deixou esses apartamentos. A gente vai acompanhar agora, então, olha só, imagens que foram gravadas agora há pouco das pessoas que haviam invadido esse conjunto habitacional na Vila Curuçá, na zona leste da capital, o momento em que elas começaram a deixar o condomínio. Então, algumas saindo com objetos pessoais, objetos já tinham sido levados, então, para os apartamentos, e nessa imagem a gente vê as pessoas, então, saindo de lá. Essas imagens que foram gravadas agora há pouco nesse conjunto habitacional. E agora, olha só, uma pessoa falando, essas aí são imagens ao vivo que mostram, então, que há pessoas dentro dos apartamentos. A gente vê um homem com camiseta vermelha em um dos apartamentos, em um andar alto aí desse prédio que fica nesse conjunto habitacional. Então, realmente, a polícia vai fazer essa varredura que o Felipe Guedes disse, vai encontrar essas pessoas, as pessoas devem ser retiradas. Agora, é importante a gente reforçar, então, que aquela tensão toda que nós vimos no início da transmissão, pessoas correndo com pedaços de pau no entorno desses prédios, aquele clima já não existe mais. Agora, a situação já está mais tranquila, os policiais até estão concentrados ali do lado, já não há mais aquela movimentação toda de pessoas deixando esse conjunto habitacional, elas estão concentradas ali em uma rua lateral. A gente vê uma passagem aí, ó, o Globocop aproximando a imagem, é uma passagem para uma comunidade que fica logo ao lado desse conjunto habitacional, e agora fica o trabalho da polícia de fazer realmente essa varredura para retirar os invasores que permanecem na parte de dentro desse prédio. A gente viu também um homem ateando fogo em um objeto e jogando esse objeto para dentro de um dos prédios mais cedo. Fogo intenso, a fumaça muito escura, mas esse fogo já foi controlado. Então, essas são as imagens que a gente vê agora, a situação bem mais tranquila. Felipe, volto com você aí, quais são as informações?
Adriana, como era muita gente, a saída dessas pessoas foi muito tumultuada, porque com a entrada da polícia, dos guardas civis, algumas pessoas já decidiram sair. Só que outras tantas impediam essas pessoas de saírem. Então elas ficavam nos portões, fechavam os portões. A gente viu muita gente pulando o muro com criança, grávida pulando o muro. Então tudo isso foi deixando muito tenso. Até o momento em que os policiais, a Guarda Civil começaram a lançar aquelas bombas de gás e aí muito mais gente conseguiu deixar esse condomínio. Só que eles calculam que eram cerca de 1.000 pessoas, né? Muitas estavam na parte de baixo, ali nas áreas do condomínio, e outras tantas estavam espalhadas pelos apartamentos. São 330 unidades, né? 330 apartamentos nesses dois condomínios que estavam sendo construídos. Na verdade, eles estavam prontos, faltava só a parte burocrática para que as famílias que vão ser contempladas aqui nesse apartamento pudessem vir para cá. É um prédio de habitação popular na zona leste da capital. Os responsáveis pela construção pelo prédio disseram que ontem à noite, na hora da invasão, tinha vigias aí, vigias armados, só que mesmo assim, 7 vigias para cerca de 1.000 pessoas, eles não conseguiram conter essa invasão e por isso teve todo esse aí de negociação para que as pessoas deixassem os prédios. Elas diziam que queriam uma moradia, mas a maneira regular de você conseguir isso é se inscrever na fila de habitação popular. É uma fila grande, é demorada. Eu conversei com algumas pessoas, vão vir para esses apartamentos aqui, com direito ao apartamento, elas estavam esperando há 10, 15 anos por uma unidade. Até por isso que muita gente veio para cá preocupada, porque é uma expectativa de muito tempo, né, de anos de vida. E aí quando elas viram o prédio invadido, todo mundo ficou muito preocupado e às vezes essa possibilidade deles virem para cá e ainda mais dificultada com essa invasão. A gente vai continuar, então, acompanhando a situação nesse conjunto habitacional na zona leste da capital paulista. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta a falar no assunto.